me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei na glória do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vive está. Porque Ele vive. Essa música! Eu matei um urso, matei um leão. Ninguém estava vendo, mas Deus me testando. Oh my God! Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Play the best songs. Quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? Sorry. Okay. Tá chorando porque se você tem um Deus. Que toca o seu sucesso. Que música não para. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Ouça agora, programa A Última Colheita. Apresentação, Pastor Tiago Bittencourt Lopes. Não acreditarão
no aviso de Deus que foi dado através de Noé, o seu servo. Louvores, meditação, reflexões e a poderosa palavra de Deus. Oração forte por cura e libertação. Agora na sua web rádio, a voz dos profetas da última hora. Quando disse a Abraão: tira os teus de Sodoma e Gomorra, pois com fogo a destruirei, e nada sobre ela sobrará, pois estou acima de tudo, e comigo não se pode brincar. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os amados irmãos, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e tua família nesse dia abençoado. Aqui quem fala é o pastor Tiago. Estamos mais um dia feliz e alegre estar com os irmãos aqui. Esse é o teu programa, nosso programa, a Última Colheita, entrando na tua casa aí para falar de Jesus, falar que Jesus é bom. Hoje é um dia especial, irmão, porque estamos no último dia das cartas de Apocalipse. Hoje nós estamos no estudo da Igreja de Laodiceia, amém? É o último dia do estudo hoje, você não pode perder, irmão. É muito forte o que Deus tem falado, e hoje é um estudo, uma carta que representa os nossos dias, representa a igreja de hoje, representa a igreja de hoje. Então tu vai saber como está a igreja de hoje dentro da Bíblia, amém? 2000 anos atrás foi escrito como seria a igreja de hoje, e Deus mandou João escrever. Então nós vamos aprender sobre a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, amém? A igreja que nós precisamos muito do estudo, muito, irmão. Nós precisamos do que está acontecendo com a igreja, por que a igreja está desse jeito, por que a igreja não está influenciando mais o mundo, mas o mundo está influenciando a igreja, por que a igreja não tem mais aquele fervor, aquela garra que tinha de evangelismo, de missão, de ajudar o órfão, ajudar a viúva, se preocupava mais com o ser humano. Nós vamos aprender tudo hoje aqui na igreja de Laodiceia. Vai ser muito forte, já tem pessoas aí conosco, várias pessoas conosco aí, amém? Eu peço o Júnior que vai compartilhando aí, eu peço para Ana que vai compartilhando, o pessoal aí tá bastante Raíza, Deus abençoe a tua vida. Nós estamos só começando, irmão. Eu creio que Deus tem uma palavra pro teu coração. Pastor, mas a guerra está grande, a guerra aumentou, hoje parece que a batalha está pior. Eu sei, irmão, esses dias agora de feriado, o povo fez muito sacrifício pagão, amém, muito sacrifício pagão, amém, muito sacrifício, então o clima às vezes ficou pesado, uma guerra espiritual, e às vezes era para ter uma felicidade, uma paz dentro da tua casa, porque foi feriado, e às vezes teve uma batalha, uma luta, mas às vezes tu não se sente bem, você está sorrindo só de boca para fora, teu coração angustiado, teu coração apertado. Deus vai mudar essa situação, Deus está falando já com você aqui, eu já sei para onde que essa mensagem está indo. Deus vai fazer coisas grandes. Já tem testemunho aí, quero agradecer a Deus por conceder mais um dia, mais um ano de vida. Glória a Deus, mais um dia, mais um ano de vida aí. Já tem pessoas agradecendo a Deus aí. Deus abençoe Joana Silvia. Vai entrando e compartilhando, irmão. Vai entrando e compartilhando, que esse é o programa, o teu programa, meu programa, a Última Colheita, entrando na tua casa para falar de Jesus. Vai ser muito forte. É o último dia hoje. Eu preciso que tu compartilhe o último dia do estudo às 7 Igreja de Apocalipse, amém? Pastor Carlos, a paz do Senhor, meu amigo. Pai do Senhor, pastor Tiago, todos os nossos irmãos ali ouvindo, sintonizados na frequência da Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora. Aqui em Astúria, hoje é dia 10, hoje é dia 21 de abril de 2025, às 10h08 da manhã, programação ao vivo, direto aí no seu celular também, no seu receptor, através das plataformas digitais e também através da Rádio Web A Voz dos Profetas da Última Hora. E eu já quero começar a programação de hoje, pastor, já te lançando outro desafio. O nosso irmão lá do estado da Paraíba fez uma sugestão. Eu quero passar essa sugestão para o pastor agora. Tem um estudo, é um pastor, que ele falou assim, gostaria muito e nunca viu alguém fazer isso no rádio. É os estudos dos 4 evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele lançou esse desafio para nós, para o senhor aplicar esse estudo também a partir da semana que vem, a partir de amanhã. Não sei como é que o pastor vai fazer. Vamos organizar aqui os estudos dos 4 evangélicos. É forte demais, muito tremendo, sim. Nós vai fazer, sim, nós vai estudar. Amém. Então, nosso irmão lá da Paraíba está acompanhando todos os estudos da carta de Apocalipse.
E um pastor, ele falou assim, que eu nunca tinha visto na rádio um estudo complexo e profundo como está sendo aplicado aqui. Amém. Nós vai fazer sim, pastor. Deus abençoe a tua vida. Graças a Deus pela tua vida, por estar ajudando nós aí. Irmão, enquanto você pede, você está ajudando nós. Amém, irmãos? Você pede um estudo, você está ajudando nós aí. Amém? A estudar bastante também. Inclusive, pastor, ele parabenizou a rádio por ser uma rádio web, né? Uma rádio digital, pela profundidade dos estudos, também das palavras que aqui é pregada e aplicada na programação, né? É alcançado alma, pessoas têm contado testemunhos aí, pessoas têm sido levantadas, crianças ressuscitadas. Então uma grande obra está sendo feita aqui. O combate é grande, a guerra é grande, pastor, porque os ataques são de todos os lados. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Silvia, Deus abençoe a tua vida. Maria Ângela está conosco já aí. Deus abençoe cada irmão. Irmão, neste momento nós vamos para a oração. Vamos clamar ao Senhor. Já vamos agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo. Eu peço que tu vá compartilhando, que hoje é o último dia da estudo, irmão. Tu vai aprender coisas extraordinárias sobre a carta de Laodiceia. Vai ficar marcado o teu coração sobre a carta de Laodiceia aqui. E nunca mais tua vida será a mesma. Ontem eu preguei sobre as 7 igrejas lá na igreja que o pastor Marcos está pastoreando. Eu preguei ontem sobre as 6 igrejas, não preguei sobre a Laodiceia. Preguei sobre as 6 igrejas, foi muito forte. E hoje nós vamos falar sobre a 7ª igreja, a última igreja representando nossos dias, que tem que ser mudado, irmão. Tem muita coisa para mudar, muita coisa, muita coisa. É tão forte que eu tive uma visão, acabei de ter uma visão aqui, um paralítico levantando em casa da cadeira de roda através da rádio. Eu creio, tá? eu creio. Eu creio que Deus vai fazer muitos milagres, já tem feito, né? Ressuscitado pessoas, dado crianças. Eu creio que tive essa visão agora de uma pessoa levantando da cadeira de roda. Eu creio que esse milagre vai acontecer aqui através da rádio, dos programas aqui. Pode colocar pessoas doentes na frente da rádio, amém? Pode colocar pessoas aí doentes, de qualquer tipo de enfermidade, amém? Deus tem curado muita gente, irmão, muita gente. Eu tenho visto paralítico andar em vários lugares. Só aquele paralítico andando lá, deu quase 4.000 pessoas no YouTube. Aquele paralítico na cidade de Nova Esperança. Deu quase 4.000 pessoas já vendo o paralítico andando. E a partir de hoje nós voltamos para o Instagram. Agora nós estamos em 5 plataformas diferentes, tá? A partir de hoje vai ser postada a programação da rádio também no Instagram de Ângela Maria de Oliveira Oficial. Glória a Deus. Amém. Bênção de Deus, bênção de Deus. Feche os teus olhos neste momento. Depois da vinheta já voltamos já com a oração. Amém. Eu peço que você hoje vai ter que ter a maior audiência em nome de Jesus desta rádio. Vai ser hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço primeiramente, Pai, por o ar que respiramos, pela vida abundante que temos. Te agradecemos, Pai, por o Espírito Santo, principalmente, o Espírito Santo Consolador, o Conselheiro. Oh, Pai, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que geme com gemido inexprimível dentro de nós, que nos ensina a orar, que nos ensina a estudar, escrever, estudar a palavra. Senhor, obrigado pelas revelações do Teu Espírito. Obrigado, amado da minha alma, por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas. Obrigado por ter deitado, levantado, caminhado, respirado, ver, chegar, ter mão, ter pé, ter olho, ter boca, ter nariz. Obrigado, Senhor, por cada grão de comida que coloca na mesa todos os dias, pelo garfo, pelo prato, pelo copo, pela mesa. Obrigado, Espírito Santo, por nunca deixar faltar, Senhor, alimento, nem dinheiro para nós comprar alimento, para nós ajudar pessoas, para nós sustentar pessoas, para nós fazer alguma coisa para as pessoas, Pai. Obrigado por sempre mandar pessoas nos abençoar. Obrigado por abençoar pessoas que nos abençoam. Obrigado, Espírito Santo, por cada um que está nesta rádio, cada um que está nos ouvindo, cada um de longe, de perto, de estados longe, de países longe, Pai. Obrigado por cada vida, Senhor. Graça te damos, Pai, por teu dom, Pai, os dons espirituais que nos deste, os frutos que tu nos deste. Obrigado por cada capítulo da Bíblia, versículo da Bíblia. Obrigado, Espírito Santo, pela vida de pessoas que têm nos ajudado, Pai, evangelizar. Ontem nós estávamos pregando nas ruas, Pai, de noite, Pai, e foi tremendo. Vidas voltaram para o Senhor, foi impactante, Pai. O Seu sagrado
agradou tanto, e nós fomos no monte, sentimos tanto a tua graça, tanto a tua misericórdia. Obrigado por levantar, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Espírito Santo. Eu não tenho palavras para te agradecer mais, de tão bom que tu és. Obrigado pela família, agradeça pela tua família, agradeço pela tua mãe, agradeça pela tua casa, agradeço pelo teu pai, agradeço pelos teus irmãos, agradeço pelos teus primos, pela tua avó, às vezes que está viva ainda, teu avô que tu tem vivo ainda, agradeço pelos teus amigos, agradeça a Deus por tudo. Você está vivo, Deus fez tudo que há na terra foi Deus que fez. Deus fez a soja crescer, Deus fez o arroz, fez o feijão, fez as frutas, tudo aí, Deus que manda o frio, Deus manda a chuva. O inimigo não faz nada disso, o diabo só mata, rouba e destrói, não tem poder para fazer uma soja crescer, nem um milho crescer, nem um arroz crescer, nem feijão crescer. Ele não tem poder para nada disso. Tudo quem coloca na tua mesa é Deus, que te deu saúde é Deus, que te deu graça é Deus, que te deu a verdade é Deus, que te faz é Deus, é que Deus te levanta é Deus. O satanista pode servir o diabo, mas ele tem que comer da comida que Deus fez crescer. O satanista pode servir o inimigo, mas ele tem que comer do feijão que Deus fez crescer. Ele pode servir o diabo, mas ele tem que comer, porque Deus mandou a chuva e fez crescer as plantas, fez crescer as frutas, fez crescer. Ele come uma fruta, ele tem que dar glória a Deus, porque foi Deus que fez. O diabo não pode fazer nada disso. É Deus que fez todas as coisas. Deus que é bom, Deus que é lindo, Deus é maravilhoso, Deus que fez o sol, fez a lua, fez a estrela, fez a noite, fez o dia, fez a chuva, fez as plantas, fez todas as coisas. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, e é Deus que é fiel. Obrigado, Espírito Santo. Graça te damos, graça te damos. O culto é seu, Pai. A rádio é sua. Nós queremos te dar o melhor culto da nossa vida. Queremos te dar o melhor culto da nossa vida. Glorifica o teu nome, Pai. Desprende quem está preso. Queima todos os demônios que estão prendendo as pessoas para não ouvir, não entender, não compreender, não ficar na frente, Pai, do receptor para ouvir a tua palavra. Repreendemos agora em nome de Jesus e clamamos ao Deus Todo-Poderoso. Invocamos o Senhor que domina a nossa vida, tome a nossa vida. Em espírito e verdade podemos te adorar. Amém. Amém, amém, amém. Tem testemunho forte aí, pastor. Tem aí já? Glória a Deus, vamos ver os testemunhos, vamos ver testemunho, tem pessoas testemunhando. Irmão, conta o teu testemunho aí do que Deus tem feito na tua vida. Muito importante isso. Os milagres, as curas, amém? Dá uma sugestão aí de que no que você quer, dá uma sugestão aí de que estudo que você quer. Vai interagindo conosco aí, irmão. Amém? Nós somos seu amigo de vocês, amém? Nós somos amigo de vocês, porque amigo fala a verdade. Pastor, mas tu nem me conhece, mas já estou orando por você. Amigo não é aquele que às vezes conhece. Amigo é aquele que às vezes ora, que te preocupa com você, de pregar a verdade para você, enviar o evangelho de verdadeiro para você. Amém? O amigo de verdade, irmão, ama e fala a verdade. E aqui nós falamos a verdade. Mesmo que as pessoas não gostem mais da verdade, liberta. Amém? Quero agradecer primeiramente a Deus. E agradecer o pastor Carlos, pastora Ângela e pastor Tiago, que através da programação de vocês, eu perdi a oração pela minha nora. Ela estava com dengue, que tá grávida há 4 meses, ficou com dengue, que tá grávida 4 meses, tal, uns dias de hospital, mas através da oração ela foi curada. Meu Deus, a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, onde ela já foi para a igreja. Oh, aleluia, olha que bênção, irmão. Deus cura de dengue, viu? Deus cura de dengue. Deus faz milagre. Estava grávida, irmão. Perigoso, porque tem dengue hemorrágica, né? Deus deu um livramento aí, uma cura na rádio já, irmão. Mais testemunho. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Demais irmãos da live. Amém. Pai do Senhor, Patrícia, Cristina, Pai do Senhor, todos os irmãos. Deus é fiel, pastor Carlos. Pastor, e ela veio aqui, estiveram aqui sábado na igreja, nós falamos, ela ia levar a vitória. E nós ficamos muito felizes com o que Deus tem feito através da rádio, tá? Então, Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu creio que muitos testemunhos vão vir de pessoas ressuscitando, pessoas levantando a cadeira de roda, pessoas saindo da UTI, né? Deus já tem tirado aquela criança que estava ali na UTI, o pastor Tiago orou aqui na programação, o pastor Ângela orou também na programação dela. Deus ressuscitou aquela criança que estava ali desenganada da medicina, veio aqui na igreja um testemunho. Isso é muito forte. Muito forte. Muito forte demais. Muito forte mesmo. Rayane de Oliveira, Deus Candão, Deus abençoe, Rayane. Bom te saber que tu tá aqui.
Amém. A Maria Ângela deu um testemunho também, né, pastor? Que ela estava com depressão, né? Isso, o testemunho da nossa irmã Mariana foi muito forte, né? Ela falou que sofria depressão, era magrinha em cima de estava até em cima de uma cama depressiva, mas o poder do nosso Senhor Jesus Cristo ali operou, né, maravilhas na vida dela. Ela conheceu também aí a palavra de Deus, né? E ela está firme hoje na presença de Jesus. Glória a Deus. E a gente fica muito feliz por isso. Pessoas muito humildes, viu, pastor? Amém. Humilde, eu amei eles, amei de coração mesmo. Irmão Silvio, gostei muito do irmão Epifânio, Diácono Epifânio. Pessoas maravilhosas que nós conhecemos através dessa rádio. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus cura de depressão ainda, viu, irmãos? Amém. Pessoa que se corta os braços. Tem aqui na igreja a história. Deus tem curado. Tem aqui o testemunho de uma irmã que chegou aqui depressiva e a gente colocava a mão e ela manifestava todos os cultos, né? Minha esposa fez um trabalho de libertação na vida da irmã e hoje a irmã, para a glória de Deus, irmãos, ela está liberta, já está cantando até com a minha esposa na ciclo de oração. Glória a Deus. Está sendo uma bênção. Até a fisionomia, ela mudou as vestimentas, mudou até a fisionomia do rosto, encrariou, né? Parece que ela estava, o rosto escuro clareou até a face da irmã. A irmã está uma bênção para a glória de Deus. Deus não mudou ainda. O esposo lá, 4 anos afastado da presença, voltou para Jesus, está cantando nos varão, tomando ceia, voltou de novo às atividades e Deus está se agradando disso. Para Deus nada é possível. Há muitos sinais, prodígios, maravilha. Deus vai fazendo esses tempos por causa da volta dele, amém, irmãos? Por causa da volta dele, muitos milagres, prodígios, maravilha vai acontecer. Vai se manifestar o verdadeiro, amém? Deus vai começar a mostrar os profetas verdadeiros nesse tempo agora, para ele voltar. Então você está aí conosco ouvindo. Deus tem milagre para a tua vida hoje. Pastor, nossos filhos na fé, começando obra, dirigindo igreja, isso é uma satisfação muito grande para a gente, né? Sim. O coração da gente enche de alegria. É o sinal que a obra de Deus está sendo feita. Amém. Vamos compartilhando aí, pastor. O médico não cura a depressão. Não que cura a depressão é só Jesus, é verdade. Ó Jesus, depressão é uma doença na alma. Amém, irmãos? Depois agora, rapidinho, nós vamos agora para uma vinheta e já voltamos com a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos tocar um pouquinho de louvor, então. Um pouco de louvor e já entramos na palavra de Deus neste momento. Eu quero que tu vai compartilhando, tá? Agora nesse louvor já compartilha bastante, irmãos. Vai compartilhando aí, tá bom? Que nós estamos chegando já em quase 300 pessoas, tá bom? Já deu 300 mais ou menos. Vamos compartilhar, vamos compartilhar, vamos compartilhar. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. Quarto fechado, a oração de apenas 5 minutos se estendeu. Você se vê com o rosto molhado, sem saber o que aconteceu. É que a presença te encontrou. Quarto fechado, são tantas provas que você confessa, cansaço já me dominou. E até chegou por um tempo a duvidar se ele é mesmo seu Senhor. Só que dessa vez foi Jesus quem te encontrou. E pra dentro do seu quarto você vai voltar. Dentro desse mesmo quarto tu vai adorar. Seus gemidos vão ser só os de adoração. Você nasceu pra ser a lenha, não a multidão. Jesus derrama a unção, a cura, a bênção, o milagre. Declare que ele é santo e nunca houve quem o pare. A sua adoração tem o poder de estremecer o inferno. É adorando que o céu se abre inteiro. Quarto fechado, são tantas provas que você confessa, cansaço já me dominou. E até chegou por um tempo
a duvidar se Ele é mesmo seu Senhor. Só que dessa vez foi Jesus quem te encontrou. E pra dentro do seu quarto você vai voltar. Dentro desse mesmo quarto tu vai adorar. Seus gemidos vão ser só os de adoração. Você nasceu pra ser a lenha, não a multidão. Jesus derrama a unção, a cura, a bênção, um milagre. Declare que Ele é santo e nunca houve quem o pare. A sua adoração tem o poder de estremecer o inferno. É adorando que o céu se abre inteiro. Se for preciso, chore, se levante no seu quarto, ajoelhe e ore. É que você não nasceu pra dar lugar à morte. Se arraste pelo chão, mas se levante e ore. Se for preciso, chore, se levante no seu quarto, ajoelhe e ore. É que você não nasceu pra dar lugar à morte. Se arraste pelo chão, mas se levante e ore. E pra dentro do seu quarto você vai voltar. Dentro desse mesmo quarto tu vai adorar. Seus gemidos vão ser sons de adoração. Você nasceu pra ser a lenha, não a multidão. Jesus derrama a unção, a cura, a bênção, um milagre. Declare que Ele é santo e nunca houve quem o pare. A sua adoração tem o poder de estremecer o inferno. É adorando que o céu se abre inteiro. É adorando que o céu se abre inteiro. Louvores, notícias cristãs, reflexão da palavra de Deus. Web Rádio, a voz dos profetas da última hora. Evangelizando o mundo. Glória a Deus. Forte, irmãos, muito forte mesmo, hein? Esse hino aí foi pedido da Ana Fagundes, amém? E nós tocamos aqui, amém? Se você quer, nós tocamos o teu hino aqui, manda aí também, amém? Vamos interagindo aí, interagindo. Agora o próximo estudo vai ser sobre os 4 evangelhos, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. A pedido do pastor Irenildo. A pedido do pastor Irenildo, né? Da onde que ele é, tu sabe, pastor? Lá da Paraíba. Paraíba, os paraibanos aí conosco. Deus abençoe a tua vida, pastor, e a tua congregação aí, que cresça 100 vezes mais a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, o próximo estudo vai ser os 4 evangelhos, muito forte. Você vai aprender coisas tremendas dos 4 evangelhos, amém? 4 evangelhos também representa 4 períodos também, amém, irmãos? E em Ezequiel tem 4 rostos, em Ezequiel, 4 rostos, que tem um animal que aparece em Ezequiel. É muito forte isso. Esses 4 rostos também representam os 4 evangelhos, amém? Você vai aprender muitas coisas aí sobre os evangelhos sinóticos, amém? Os que têm a mesma ótica, a mesma visão, que são Mateus, Marcos e Lucas. Você vai aprender muita coisa aí sobre os 4 evangelhos de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos já para o estudo, irmão, depois da vinheta, amém? Já abre aí Apocalipse 3, versículo 14, tá bom? A última igreja, irmão, eu preciso que tu compartilhe aí. É o último dia do estudo de 4 a 7 igrejas de Apocalipse. Você não pode perder esse último agora. Está sendo muito impactante, irmão. Eu estou sendo tomado por Espírito Santo e Deus está me ensinando demais. Eu estou sendo ensinado por Deus nesse estudo muito forte que o Espírito Santo tem ministrado para mim também, que eu estou aprendendo muito. Imagina você também aí, tá bom? Vamos agora com a vinheta e depois já voltamos com o estudo. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça
Ouça agora uma palavra de fé. Glória a Deus. Tem mais testemunho. Minha Bíblia esqueci do comando da rádio. Amém. Mas a Bíblia é mais importante. Amém. Tem mais estudo aí, tem mais testemunho. Fiz um concerto com Deus, Rayane tá falando. Fiz um concerto com Deus. E Deus tirou o meu filho do tubo. Eita agora. Para honra e glória do Senhor. Aleluia. E não deu mais convulsão nele. Olha aí. Curado da convulsão para a glória de Deus. Olha aí. Tirou dos tubos o filho da Rayane. E ela está contando aqui que se consertou com Cristo. Pastor, olha, e essa que enfermidade o senhor teve, eu tive, uma enfermidade terrível, né? Sim. Depois das convulsões, a pessoa que sofre de convulsões, ela volta totalmente arrebentada fisicamente. Judia muito. Que bênção. Eu fico muito feliz de saber que o jovem, a criança, foi curada, né? Foi curado. Este mal aí, que eu sei o que é, porque eu tive isso aí muito tempo na minha vida. Eu fui curado também de convulsão. Eu era pequeno também, curado de convulsão. Irmão, Deus cura mesmo, Deus é fiel. Eu cheguei a ser dependente de remédio por muito tempo. Glória a Deus. Cardenal, carbamazepina, eu vivia dopado na realidade. Meu Deus. Por causa que meu problema neurológico era uma veia dilatada, que quando ela dilatava, eu ficava convulsionando às vezes até meses. Então Deus é maravilhoso, Deus cura tudo. Aleluia. Deus cura tudo, irmão. Deus é fiel, irmão. Olha que monte de testemunho. Se tu não acreditar num Deus desse, então por que você está aqui? Você não tem expectativa de vida nenhuma. Eu estava vendo testemunhos aqui um atrás do outro, de milagre, de cura, de depressão, cura, pessoas curadas de depressão, pessoas contando testemunho aí, igual a irmã está contando aí, milagres aí para todo lado. Tem testemunho para todo lado, cura para todo lado, e você não acreditar, você tá mal, você tá muito mal. Quem não tem fé, infelizmente tá vamos assim, estado vegetativo. Tá vegetando. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem tem fé, irmão, ele agrada a Deus, e se ele agrada a Deus, Deus vai agradar o coração dele. Bela, Deus abençoe a tua vida. E vai acontecer milagre para todo lado. Hoje é o dia do teu milagre, é o último dia da campanha. Deus espera. A Bíblia fala que o final da festa foi o melhor vinho. Sempre o final da festa, Deus se faz grande. Então, o final dessa campanha aqui, esse estudo, Deus vai se manifestar. E o melhor está por final. Amém? Já compartilhou? Vamos compartilhando. Vamos de vinheta e depois já voltamos. Juliana, compartilhando. Compartilhe, Rayane, compartilhe. Nós já tocamos a vinheta, agora é estudo. Eu já estudo. Eita, agora, já passou aqui. Vamos lá. Ao anjo, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e que nem é frio, nem és frio e nem és quente. Oxalá que for frio ou quente. Assim, porque és morno, e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e não tenho falta. E não sabes que és uma desgraçada, miserável, pobre, segue nu? Ó, Jesus falando para a igreja o que a igreja estava e como a igreja pensava que era e como a igreja estava, o estado da igreja. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te riquezas e vestidos brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê zeloso e te arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei comigo. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no templo, no trono, no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Maria Reca, Deus abençoe a tua vida. Juliana, Deus abençoe. Já compartilharam aí? Vamos compartilhando. Amém, irmãos? Irmãos, as 7 igrejas da Ásia, eu já expliquei que João estava na ilha de Patmos. Amém? Isolado por causa do testemunho da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. E lá naquela ilha de Patmos, Deus deu a revelação, as revelações do Apocalipse para ele. João, discípulo amado. Amém? E essa revelação foi muito forte.
E o Senhor se revelou a ele e se revelou às igrejas também, as igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia, amém? Hoje a cidade da Turquia, onde foi enviada essas cartas, é a cidade da Turquia. A primeira carta que foi enviada, que Deus mandou escrever, foi a carta à igreja de Efésios, amém? E o Senhor se apresenta para a igreja de Efésios e fala assim: diz aquele que tem a sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, amém? Ele se apresenta como aquele que tinha o controle dos pastores, porque as estrelas representavam os 7 pastores, e aquele que caminhava no meio da igreja. Muito forte isso, é muito tremendo isso. Então ele tinha os 7 pastores. Estou falando, eu tenho vocês tudo na mão. Vocês não veem não, que eu tenho tudo na mão. Eu tenho da igreja de Efésios na mão, o pastor da igreja de Efésios na mão, da igreja de Esmirna também está na minha mão, a igreja de Pérgamo, o pastor de lá também está na minha mão, da igreja de Tiratira, o pastor também, de Sardes também está nas minhas mãos, e de Filadélfia está na minha mão. Vocês acham que tem controle, mas vocês não têm. Vocês estão tudo nas minhas mãos. Amém? Vocês estão tudo à destra do meu poder. Eu faço com vocês o que eu quiser. Vocês não pensam que vocês podem tudo, vocês não podem. Ele já se apresenta assim. E ele fala assim: tu não vê também, igreja, tu não pensa também, igreja, que tu é a grandona, poderosa, não. Por quê? Porque eu estou no meio de vocês. Eu caminho no meio dos castiçais de ouro. Amém? Então, para a igreja de Efésios se apresenta assim. Para a igreja de Esmirna, ele se representa assim: o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso, o primeiro e o último, que foi morto, reviveu. Agora, para a igreja de Esmirna, ele está falando: eu sou o primeiro, eu sou o último, porque a igreja de Esmirna estava sendo muito perseguida, muito sofrida. Então, ele se apresenta como sendo o primeiro, o princípio de tudo, o princípio da criação. Ele fez o mundo e tudo que há nele. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu fiz todas as coisas, igreja de Esmirna. Não te preocupa com o sofrimento, com a perseguição, porque vai ter muitos de vocês que vai morrer, mas eu morri e ressuscitei. Eu estou vivo. Então a esperança de vocês é que vocês vão morrer também, mas um dia vocês vão ressuscitar como eu ressuscitei. Ele estava dando ânimo para a igreja de tribulação, de guerra, de perseguição, que era a igreja de Esmirna. Agora a igreja de Pérgamo, ele se apresenta assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve e diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios: eu sei as tuas obras, e aonde habita, aonde Satanás, onde o trono de Satanás, onde está o trono de Satanás. Retei o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aquele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes na sua boca. Amém? Ele está falando assim: aí está o trono de Satanás, só que eu tenho uma espada na minha boca, que eu vou destruir o trono de Satanás. A Bíblia aparece na guerra, no fim de todas as coisas vai ter uma guerra, que o Senhor com a espada da boca dele ele vai destruir o anticristo e aqueles que estão junto com o anticristo. Então o Senhor está falando assim: eu sou aquele que tem a espada, eu vou destruir, amém, o trono de Satanás, porque eu posso, com a minha palavra eu posso destruir, o sopro da minha boca eu posso destruir. Para a igreja de Tiratira, o Senhor se apresenta ao anjo da igreja de Tiratira, isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu trabalho, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas agora para a igreja de Tiratira, ele se apresenta com aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele está falando assim: eu sei, eu enxergo todo o teu trabalho, o que tu está fazendo, como tu está trabalhando, o teu serviço, mas também estou enxergando que dentro da igreja, aí tem Jezabel, o espírito de Jezabel, que tu está tolerando o espírito de Jezabel. A igreja de Tiratira não estava indo contra aquele espírito de Jezabel, e o Senhor está falando: eu estou enxergando isso também. Então ele se apresenta para a igreja de Tiratira como aquele que está enxergando todas as coisas, que é os olhos como chama de fogo, e os olhos que chama de fogo pode queimar o espírito de Jezabel só de olhar para ele. Para a igreja de Sardes, ou Sardo, está escrito assim: o anjo da igreja de Sardes, isso diz o que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que te vive, mas estás morto. Agora a igreja de Sardes, ele fala que ele é aquele que tem os 7 espíritos. Por quê? Porque a igreja de Sardes estava morta. Amém?
A igreja de Sardes tinha nome de que vivia, mas estava morto, quer dizer, não tinha o espírito. E ele está falando, eu tenho 7 espíritos, eu posso te dar vida. A igreja de Sardes, tu está morta, e tu tem nome somente. O nome na praça é forte, o teu nome na praça é forte, igreja de Sardes. Você é conhecida, as pessoas falam de ti, mas na verdade, tu está sem o espírito. Na verdade, o pastor que tem que saber que eu estou no controle de tudo, e você acha que vocês estão no controle de tudo, e você não está vendo que eu tenho os 7 pastores nas minhas mãos, igreja de Sardes, e que eu posso te dar o espírito, porque eu tenho 7 espíritos comigo. Então a igreja de Sardes é a igreja que tinha nome diante dos homens, mas era uma igreja morta. Só tinha nome, mas estava morta. Amém? E agora a igreja de Filadélfia, verso 7 diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Aquele se apresenta como aquele que tem a chave. Amém, aleluia. Aquele apresenta como aquele que tem a chave de Davi. A chave que abre, ninguém fecha, e a chave que fecha, ninguém abre. Ele se apresenta como o Deus da chave. Amém? Em Apocalipse capítulo 1, ele fala que ele tem a chave da morte e do inferno. Para Pedro, ele fala que tem a chave do reino dos céus, e ele vai dar uma cópia para a igreja. E aqui ele fala que tem a chave de Davi. Então ele tem todas as chaves, ele tem um chaveiro. Ele não tem somente uma chave, ele tem todas as chaves. E ele apresenta para a igreja de Filadélfia, que é uma igreja que tinha pouca força, mas não tinha negado o nome do Senhor. Ele fala assim: na tua pouca força, pastor Carlos explicou ontem, que essa pouca força, que ele tinha pouco mantimento, pouco alimento, mas repartia, porque a palavra Filadélfia significa amor fraternal, o amor pelos seus irmãos. Quer dizer que ele tinha pouco alimento, mas o pouco que ele tinha repartia. Trazendo para os dias de hoje, tinha 2 pão, dava um pão e ficava com 2, ficava com 1. Tinha um arroz, repartia o arroz com a igreja. Era uma igreja que tinha pouco alimento, mas tinha amor e repartia o que tinha. Por isso que o Senhor falou para eles: eu vou abrir uma porta por causa da tua fidelidade que ninguém vai fechar. Então, dando esse resumo aqui, chegamos na igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é bem diferente das outras 6. Porque as outras 6 receberam elogio e correção. De certo também a igreja de Esmirna, que só elogio, e a igreja de Filadélfia foi só elogio. Mas as outras 4 receberam elogio e correção, elogio e correção, elogio e correção. Mas a igreja de Laodiceia é a única igreja que não teve um elogio. Meu Deus. Só correção, irmão. Só correção. Mas a Bíblia fala que Deus corrige porque Deus ama. Quer dizer que é uma das igrejas que mais precisava de correção, mas é uma igreja que o Senhor amava muito, essa igreja de Laodiceia. O Senhor amava muito, porque o Deus corrige, por isso que Deus ama. Deus corrige porque Ele te ama. A Bíblia fala que se Ele não te corrigir, você é bastardo, você não tem aliança com Ele. É melhor, irmão, ir numa igreja que o profeta prega, mas prega duro mesmo, quanto o teu pecado, e desce o bambu, do que ir numa igreja de Sardes, aonde tinha nome de vivo, mas estava morto. Aonde o pastor da igreja de Sardes às vezes pregava só o que o povo gostava, o povo adorava, o povo batia palma, o povo verdadeiramente, esse pastor dessa igreja aí é um grande homem. Tinha só nome, irmão, de que estava vivo, mas estava morto espiritualmente. Pastor Tiago, o versículo 17 desse texto da igreja de Laodiceia diz assim: como disse, sou rico. Olha aí, ó. Eu estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és desgraçada e miserável, pobre, cega e nu. Sabe por que? Meu Deus, é forte. Sabe por que o Senhor Jesus se referiu a essa igreja dessa forma? Alguns estudos indicam que a região dessa igreja era a região que mais produzia prata e ouro. Então eles eram de uma riqueza muito grande. Vestuário também, vestuários, vestes. E eles eram de uma riqueza muito grande. Era uma igreja muito próspera financeiramente.
muitas vezes a igreja ser próspera financeiramente não é sinal de santidade, Não é. mas sinal de bênção não, viu? Sim. Muitas vezes a prata e o ouro afasta da presença, afasta de Deus. E isso, olha o que Jesus disse, ela era a mais pobre de todas. Era mais rica financeiramente, mas era mais pobre espiritualmente. Mais pobre de todas. De todas. Olha que coisa interessante. No versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o amém. A palavra amém no grego significa verdade, significa o verdadeiro. Diz aquele que é a verdade, amém? Ou assim seja. Mas aqui está falando, eu estou dizendo amém porque eu sou a verdade, a testemunha fiel, eu sou fiel, o verdadeiro princípio da criação de Deus. Eu estou falando assim, ó, igreja de Laodiceia, eu sou a testemunha fiel. A palavra testemunha é mártir. O Senhor está falando, eu sou o mártir, eu sou aquele que morreu por o reino de Deus, eu sou aquele que deu a minha vida pelo reino de Deus, eu sou a testemunha fiel, eu sou o mártir, eu sou o verdadeiro. A igreja de Laodiceia, escute o princípio da criação de Deus, quer dizer, eu sou o que fez todas as coisas, não é aqui, não é a criatura de Deus. Aqui o povo pega e fala assim, aí tu viu, Jesus também foi criatura de Deus. Não, aqui está falando que ele é o princípio de tudo, ele fez todas as coisas, é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, porque o Senhor se colocava diferente em várias maneiras, mas a Bíblia fala que sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, amém? Ele fez todas as coisas, ele estava com Deus e era Deus. João capítulo 1 fala que ele era Deus, tá bom? Então ele era Deus, ele é Deus, tá bom? Ele não é um Deus menor, ele é o próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se formam um só, como o corpo, a alma e o Espírito, amém? Se forma um, assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo se formam um. Por quê? Porque o Jesus é o verbo é a palavra e Deus, o Deus e a palavra. Quer dizer, a tua palavra e você são o mesmo. Você fala o que está dentro de você, amém? Então Jesus é Deus, amém? Mas Senhor, pastor, o 17 me trouxe uma revelação agora, esse versículo. Vai lá. Ali na parte B do versículo 17 diz, né? Sabes que és desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. E dentro desta palavra, desse versículo, Deus me trouxe uma revelação. Se nós formos analisar muitas igrejas de hoje em dia, a igreja de Laodiceia, porque tem empresários que têm duas mulheres, sim, uma amante e a esposa. E a igreja tem altos dízimos, são altos contribuintes da igreja. Mas é isso mesmo. E as igrejas de Laodiceia de hoje em dia, elas ficam cegas para isso, né? Sim, por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. E aqui está escrito, tu sabes que és desgraçada. Uma igreja assim, pastor, é uma igreja desgraçada, porque ela está passando a mão na onde? No pecado, no sim, adultério, né? Sim. Às vezes, que nem muitos casos que a gente vê na internet, casos de pregadores que vão pregar num casamento gay. Meu Deus. Porque aqueles gays são milionários e estão ali suprindo eles financeiramente. Igreja de Laodiceia. Sim. Estão desgraçadas, miseráveis. São miseráveis espiritualmente, porque a pessoa miserável espiritualmente, ela aceita qualquer coisa na vida. Ela aceita qualquer palavra. Ela aceita em qualquer lugar. A pessoa miserável de espírito, pastor, ela aceita qualquer cachê. Sim. Ela aceita qualquer oferta para ir lá agradar o homem. É forte, hein? Não agradar a Deus. É forte. Amém? Amém. E também são pobres espiritualmente. Cegas, pastor, estão colocando uma venda nos olhos, porque a igreja de Laodiceia está vendada, está cega e também nua. Nua do que, pastor? De vestimentas santas, de vestimentas espirituais, de vestimentas que vão levar para o céu. Estão nuas, estão na vergonha na realidade. Vergonha. Essa nudez é a vergonha da igreja de Meu Laodiceia. Deus, é forte demais, é muito forte, irmãos. Nós vamos entrar aí mais profundo daqui a pouco, mas nós vamos de versículo em versículo, vamos lá. Eu sei as tuas obras e que nem é frio e nem é quente. Oxalá que for frio ou quente. Essa passagem do versículo 15 aqui, pastor Carlos, é muito interessante, porque a igreja de Laodiceia, ela não tinha água potável, entendeu? Água gerada, água potável. Era um aqueduto que vinha dos cascalhos, um lugar muito quente, que até hoje tem em Israel. Esses cascalhos traziam água
quente de lá. A água ia vindo por um aqueduto que foi feito até a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia é muito rica, muito milionária, tanto que teve um terremoto lá no ano 60, depois de Cristo. Teve um terremoto lá e a igreja de Laodiceia nem pediu para o imperador Nero, o imperador de Roma, dinheiro. O imperador falou, vou te ajudar. E ele falou, não precisa não, nós temos dinheiro suficiente para construir a nossa cidade de novo. Então era uma cidade muito poderosa, financeiramente muito rica, só que não tinha água, aleluia, não tinha água potável. A água vinha no aqueduto e vinha vindo pelo tubo, e quando vinha por esses tubos, ela se tornava morna, e chegava na cidade de Laodiceia morna, então ninguém conseguia beber daquela água. E alguns historiadores falam que eles tinham que buscar água em Jerusalém, água gelada em Jerusalém. Por quê? Porque lá não podia tomar água. Então escute uma coisa aqui, Jerusalém é a cidade da adoração. Jerusalém era a cidade da glorificação ao único Deus, invisível, mas porém real. A igreja de Laodiceia achava que era rica, poderosa, não tinha falta de nada, mas tinha que buscar água no lugar da adoração. Então, a igreja de Cristo de hoje, que está representando a igreja de Laodiceia, volte para o lugar da adoração, que é Jerusalém. Volta para Jerusalém espiritual e adorar a Deus, beber da água viva, cristalina, que é Cristo. Volte a adorar em espírito e verdade. Adriano, Deus abençoe. Tu fala que é rica, não tem falta de nada, mas tu não sabe se tu és uma desgraçada. Tu não sabe disso. Tu não sabe disso, igreja de Laodiceia. Mas eu estou te ensinando hoje. O Espírito Santo está na minha boca, ensinando alguém aqui através de Jesus Cristo com a igreja de Laodiceia, que tu não sabes que tu é uma desgraçada. Como a igreja de Sardes, que tinha só nome de vivo, mas era morto e não sabia que era morta. A igreja de Laodiceia era uma pobre, desgraçada, cega e nu e não sabia. A coisa mais triste que tem, pastor, é não saber. A coisa mais triste que tem é ser sanção, sem aliança, sem propósito e pensar que tem. A coisa mais triste que tem é comer da fruta e achar que vai ficar no jardim do Éden. Meu Deus, aleluia. A coisa mais triste que tem é ter coroa de rei, veste de rei, cetro de rei. Saul pensa que é rei, mas o Espírito não está mais, não tem o trono de Cristo dentro, não tem o trono do Espírito Santo mais dentro, tem só o trono do homem. A coisa mais triste que tem é pensar que tem e não tem. Pedro chegou, mestre, eu vou contigo até a morte. Ele achava que tinha poder, autoridade, força e coragem para isso, mas não foi, negou 3 vezes. A coisa mais triste que tem é achar que tem, mas não tem. E a igreja de Laodiceia era essa. Achava que era, mas não era. A igreja de Sardes é a mesma coisa. Pensava que estava viva, mas estava morta. Tinha só nome. Isso que é terrível. Isso que é repugnante. Por quê? Porque aqui a Bíblia fala, eu sei as tuas obras. Nem é frio, nem é quente. Oxará, se fosse frio ou quente. E o senhor falava dos aquedutos, né? Da água que vinha quente lá das salinas, né? Sim. E chegava morna até para eles tomarem. Tem uma passagem na Bíblia que tinha uma mulher que foi tirar água do poço, mas lá estava Jesus. Lá estava Jesus, eita Deus. Eu sou a fonte da água da vida. Aleluia. Quem beber desta água não voltará a ter sede. Aleluia. Então, irmãos, aqui dentro da palavra Deus revela. Glória a Deus. A água verdadeira, a água cristalina, a água que refrigera a alma não estava naquela igreja. Eita Jesus. A água verdadeira que é Jesus de Nazaré não estava lá. Eles tinham tudo, mas não tinham a água. Água viva. A fonte de água viva que é Jesus de Nazaré, a água que traz refrigério para a alma. Isso aqui é muito forte, porque nós vamos entrar aqui no versículo 20, pastor, ainda. Vamos entrar no versículo 20, vamos entrar nisso que o pastor falou. A fonte de Demis, olha, a fonte de Demis, a irmã Lucimara está escrevendo aqui, era a fonte de Demis, que era onde trazia para a igreja de Laodiceia água. Foi bom ter falado aí que eu tinha me esquecido. Eu Silvia já estava longe. Deus abençoe a Silvia, Deus abençoe cada irmão. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então eu sei as tuas obras, que nem é frio nem é quente. Oxalá que for frio ou quente. Amém? Quer dizer, o morno, irmão. Assim, porque é morno, versículo 16, porque é morno e não é frio nem quente, vomitar-te da minha boca. O morno é o encontro de 2 águas, é a água quente e a água fria. Aí se torna morno. O Senhor está falando assim, você é meio termo, igreja de Laodiceia. A Bíblia fala que 2 balanças é abominável ao Senhor. Amém?
Duas balanças é abominável ao Senhor. O Senhor está falando assim, ó, tu é uma igreja, Laodiceia, que está no meio, tu não é fria, tu não é quente, tu é morno, tu é o encontro de duas águas. Você não tem decisão, você concheia dois pensamentos. Você tem um Deus mamon, mas quer me adorar. Você tem os deuses pagãos, mas quer me adorar também. Você é uma igreja que está no meio termo. Você faz a Páscoa e coloca uma imagem de escultura, trazendo para os dias de hoje. E traz uma imagem de escultura e pensa que eu estou lá. Você coloca uma imagem nas costas, põe o sangue e vai para as ruas. E você pensa que eu estou lá, mas eu não estou nisso daí, igreja de Laodiceia. Você está no encontro de duas águas. Você adora eu e adora os deuses pagãos. Você adora eu, mas se prostra diante de uma imagem feita de gesso, de pedaço de madeira, de pedaço de pau e pede intercessão. Você está no meio de dois caminhos, uma igreja de Laodiceia. Você é paganismo junto com o cristianismo, não dá certo. Como não tem jeito de jorrar dois tipos de água da mesma fonte, não tem jeito de jorrar água quente e água fria da mesma fonte. Não tem. Ou é uma ou é outra. Amém? A igreja de Laodiceia aqui também, irmão, tem uns estudos sobre a igreja lá de as 5 loucas, 5 prudentes, Mateus 25, que é as 10 virgens, as 5 loucas, 5 prudentes. E alguns falam que o arrebatamento já aconteceu lá, que tal, mas eu tenho que te falar isso. Para mim, Mateus 25 representa literalmente, exclusivamente também a igreja de Laodiceia dos dias de hoje. Porque as 5 andavam junto, é um encontro de duas águas. As 5 andavam junto, e até dormiram junto, caminharam junto, tinha a lamparina junto, tosquenejaram junto e dormiram junto. Prostituição espiritual. E assim que a igreja de Laodiceia também estava. Dormiram juntos, se prostituíram com o mundo, se prostituíram com as riquezas e também adoravam outros deuses, que tinha outros deuses lá também, o deus Zeus, outros deuses lá. Parece que o deus Dionísio também estava lá. Vamos lá. Então tu és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Vou te vomitar. Deus estava usando, irmão, Deus estava usando os próprios movimentos da cidade. Por quê? Porque lá tinha aquele aqueduto que trazia água morna. E o Senhor fala assim, tu é morno, igual a água que tu tem, igual a geografia que tu tem da água aí, você é igual a tua água. Ah, meu Deus, eu vou ter que falar, hein? Jesus, a igreja é igual o pastor da igreja. Amém? Se o pastor é de oração, de jejum, de busca, a igreja vai ser assim também. Se o pastor é de Bíblia, de palavra, a igreja vai ser assim também. Se o pastor é usado em cura, geralmente quem está lá vai querer ser usado em cura também. É a cópia, a igreja é a cópia do pastor, irmão. Se o pastor pode ver a Deus é amor, a igreja de oração, por quê? Porque eu orava. 9 horas. Todos os dias. O pastor orava muito, então a igreja se tornou oração. A igreja Assembleia de Deus foi fundada em oração, em busca, em lágrimas e choro. Hoje não está mais assim, mas está na palavra, e era bom que tivesse os dois. Está mais lendo Bíblia, mais buscando Bíblia. Mas a igreja da Assembleia de Deus é de Bíblia. Amém? Então a igreja, a congregação cristã é músico, eles se dedicaram àquilo. A maior orquestra da face da terra pertence à congregação cristã. E o que acontece? Então, se dedicar àquilo foi a cópia daquilo que aconteceu dentro da igreja. Eu vi um estudo esses dias, alguém falou, dos anciões. Se juntar todos os músicos da congregação cristã, é a maior orquestra do mundo. Então, é isso daí, irmão. Então, a cópia da igreja é o pastor é o espelho da igreja. Por isso que Paulo falou assim, seja imitador de mim como eu sou imitador de Cristo. Amém? Então a igreja de Laodiceia era morna e não é frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Então você usou a água da igreja, a água de Laodiceia para falar, você é igual a tua água mesmo aí. Você é igual a água que você está pegando aí, igreja de Laodiceia. Você é morna e eu estou com vontade de vomitar. Vocês bebem e sentem ânsia de vômito? Ah, sentimos. Bebe e sente ânsia de vômito? Sente, porque a água dava ânsia de vômito. Eu também estou assim com vocês. Olha, o Jesus é tremendo, hein? Jesus é tremendo. Eu estou assim com vocês. Do mesmo jeito que vocês estão com a água de vocês, eu estou assim com vocês. Como diz o versículo
17. Como diz, rico sou, estou enriquecido. Rico sou e estou enriquecido. Eu sou rico e estou enriquecendo cada vez mais. Olha, se achando. Olha. De que nada tenho falta, e não sabe que és uma desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Irmão, desgraçada, que não tem graça nenhuma. Desgraçada, que não tem, é uma desgraça. Não tem nada. O Senhor Jesus deu uma correção muito forte na igreja. Ainda o povo fala, não deve pregar assim não, porque nós chegamos, eu vi uma senhora falar, nós chegamos cansadas às vezes na igreja, e quando vê tem um cara lá pregando, batendo, e nós queremos uma palavra que vai livrar o nosso coração, que nós vamos sair igual uma púrpura, indo direto para o inferno, porque é morno. O Senhor mesmo corrigiu aqui, chamou de desgraçada, miserável, pobre, cega e nu. Miserável, irmão, que não ajudava ninguém, retira aquilo que era dela, só queria para ela, eu. Não é igual a igreja de Filadélfia, que tinha amor, que ajudava na pouca força os irmãos. Essa igreja, ao contrário, é uma igreja miserável, que não ajudava ninguém, fechava a mão, podia colocar um cerrisol na mão dela, ela atravessava o mar e o cerrisol não saía da mão dela, de tão miserável que era. Egocêntrica, uma igreja egocêntrica. Era só ela. Só era. Pobre. Aí pobre, não sabe que era pobre também, é uma desgraçada, não tinha graça de Deus, não tinha graça do Espírito Santo, não tinha graça de Cristo, falta de graça, falta de tudo, e não tinha nada de Jesus. Jesus não estava lá, não tinha graça, então está fazendo culto sem graça, fazendo culto sem poder, fazendo culto sem nada. Ela não tinha nada, e nem entendeu que estava assim. A coisa mais triste que tem, pastor, é milhares de igrejas que são igrejas de Laodiceia e estão me escutando agora. Você nem percebeu que você já perdeu a graça de Deus. Cheia de pessoas inzubizadas. Vamos dizer assim, para essa zumbi. Zumbis ali sendo dirigido por um líder, entre aspas, muitas vezes um apóstolo, um bispo. Estão inzubizadas. Estão indo pelo movimento que vai levar, infelizmente, pastor. Eu tenho coragem de falar, inferno. As igrejas que viriam para enganar até mesmo os escolhidos. Tem pessoas que são escolhidas e Deus está dentro dessas igrejas sendo enganado. E outra, a gente vê, esses dias tive a infelicidade, porque eu falo infelicidade, de conhecer uma obreira de um ministério aí, onde a idolatria está imperando, é pior do que a igreja católica. Meu Deus. Se não for o meu apóstolo, ninguém é curado. Se não for o meu apóstolo, ninguém é sarado. Se for o meu apóstolo não abraçar, não sei o que tem. Idolatria humana. E tem mais, eles estão fazendo imagem desses homens, pastor. A igreja. Imagem desses homens. A convenção aí das Assembleias de Deus fez uma imagem já de um pastor aí, que aquilo ali é, na minha sincera opinião, bezerro de ouro. Também estátua de Nabucodonosor, viu? Eles fazem imagem, agora morreu o Papa, talvez eles vão fazer uma imagem do Papa. Com certeza. Lá na igreja, aqui na Estorga, lá na praça, lá tá cheio de imagens de padres. Isso é pecado, isso é errado, irmão. A Bíblia fala para não fazer nenhuma imagem de escultura, porque a fé não é aquilo que vimos, a fé é aquilo que cremos. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então a fé não é o que tocamos, que abraçamos, a fé é o que cremos no nosso coração. O resto é para vender e ganhar dinheiro. É como a foto da pessoa que já morreu, a pessoa que já morreu conhecia ela, sabia o que era, mas tu não acende vela e nem pede intercessão para quem morreu, da tua família. Agora estão fazendo aí imagem, pedindo intercessão para João, para Paulo, para Pedro, para Maria, para Bartolomeu, para Tomé, e eles tudo lutaram contra a idolatria, tudo lutaram contra isso, estão fazendo imagem deles. Isso é um pecado gravíssimo, porque Jesus nunca mandou fazer imagem de ninguém, e Jesus nunca mandou fazer imagem dele. Jesus falou: Tomé, bem-aventurados os que não vê, mas crê, Tomé. A fé é o fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que não se vê. A igreja católica apostólica romana se apostatou da fé. A igreja dos bezerros de ouro aí, que tá uns apóstolos, falsos apóstolos aí, se apostatou da fé. É uma igreja de Laodiceia que precisa voltar ao fervor do primeiro amor, precisa ser esquentado pelo fogo do Espírito, precisa voltar à comunhão com Cristo e se arrepender antes que Jesus volte e vai. Aí os nossos irmãos que estão acompanhando lá falam: que palavra é essa? Que é isso? Isso aqui é a rádio A Voz dos Profetas da Última Hora. E é a igreja de Laodiceia que nós estamos vivendo hoje, irmão. É isso, infelizmente. Nós temos que falar a verdade. O que era antes
é a cópia, hoje está sendo a cópia do que era a igreja de Laodiceia. Hoje está a cópia dela. A cópia sem tirar e sem acrescentar nada. Infelizmente é assim. Amém? Eles ficam lá nos seus bezerros, sentados nos seus tronos. Tu pode ver que tem muito pastor presidente agora que tem a cadeira dele já é muito mais bonita que a cadeira dos outros. O cara lá fica lá sentado, o Saul sentado e não prega mais a verdade, não tá mais nem com nada, vai acrescentando dizimista. Não, tá bom de membro, não vamos mais pôr os varados, não vamos mais pregar, não vamos mais evangelizar, tá morno, não faz mais nada, já tem membro mesmo, já tá nascendo mais crente aí, já tá nascendo, a mulher, a crente tá ficando grávida e tá nascendo uma criança, e não vai apresentar com a criança, que a criança vai crescer, vai ver um dizimista, um ofertante, vão deixando assim, igual muçulmano. Eu vi um fato ocorrido aí, é um trono todo dourado, é um trono aquilo lá, com estofamento vermelho, que uma igreja comprou pro apóstolo e pra bispa. Meu Deus. 20 mil reais os dois, 10 mil reais cada um. E eles compraram e deram de presente, colocaram bem no meio do altar, pro bispo, a bispa e pro apóstolo se assentarem. Idolatria, bezerro de ouro. Igreja de Laodiceia. Dá bezerro de ouro, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Nós temos que pregar, irmão. Nós não temos nada preso com ninguém, irmão. Nós não recebemos dinheiro de igreja nenhuma. Amém? Nós não recebemos nada de igreja nenhuma. Nós só pregamos a palavra como ela é, a verdade como ela é, e Deus nos sustenta e nos ajuda. Nós não voltamos atrás. Pastor, mas não vamos chamar mais vocês. Não chamando mais nós. Jesus não está nessa igreja, porque tu não está chamando quem tem o Espírito Santo. Jesus está do lado de fora. Quem não chama profeta é porque a igreja de Laodiceia também. Vou te mostrar dentro da Bíblia. Quem fala aqui não prega mais é a igreja de Laodiceia. Está tirando Jesus do púlpito, tirando Jesus quer falar na nossa boca. Nós temos o Espírito de Jesus e eles não deixam pregar. Eu fui pregar numa igreja de nome aí há um certo tempo atrás, uma igreja de muito nome, inclusive, e um obreiro de lá falou assim que o pastor disse que nunca mais me chamava lá, porque no dia que eu fui lá, Deus deu uma palavra de correção para ele. Uma palavra de correção, irmão. O que tem uma palavra de correção, irmão? E sabe o que eles querem, pastor? Eles não querem palavra de correção porque vai tirar pessoas e eles vão perder dinheiro. Eles estão interessados no dinheiro, irmão. Não ele vai falar duro aí, ó. A pessoa vai sair, aí vai parar de dizimar. Irmão, mas a pessoa está indo pro inferno dentro de 4 paredes. Quem disse que 4 paredes salva pessoas, irmão? Se 4 paredes salvasse pessoas, irmão, todos dentro da cadeia lá, todos os presidiários iam estar salvos. Porque vive dentro de 4 paredes. 4 paredes não salva ninguém. O que salva é a palavra pregada, a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. O que liberta é a pregação da verdade. Que salva é a pregação da verdade. Que a pessoa se arrepende, aceita Jesus como Salvador, o único mediador, a única porta, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aí a pessoa entra, a salvação entra dentro dela, porque ela confessou Cristo como Salvador através da verdade da palavra. Aleluia. Não adianta amontoar milhares de pessoas dentro de uma igreja e pensar que as pessoas serão salvas, que não vai, se não tiver verdade lá. Adriana Aparecida, glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe. Cidinha Aparecida, Deus abençoe. Se não tiver verdade, não adianta de nada, tu tá perdendo tempo. Vamos lá. Então o Senhor chama a igreja de desgraçada, cega, miserável, pobre e nu. E aí o povo vai, né? Porque não pode corrigir a igreja. O Senhor deu uma maior correção aqui, irmão. Chamou que não tinha graça nenhuma, falou que uma miserável não ajudava ninguém, falou que uma pobre achava que era rica, mas pobre de espírito, não tinha vida com Deus. Tem pessoas que têm que ser jubilado, não por causa da idade, mas porque são pobres espiritualmente, não tem vontade mais de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Hoje estão colocando pastores sem vida de oração, estão colocando evangelistas sem ganhar alma, missionários sem fazer missão, missionárias sem fazer missão, diácono sem ser diácono, cooperadores sem cooperar com nada. São pobres espiritualmente, gerando mais pobres também, pobres gerando outro pobre espiritualmente. São miseráveis, são pobres, não tem vida com Deus, não tem nada com Deus, e estão com cargo na igreja porque são advogados, são juízes, são isso, são aquilo, tem dinheiro no bolso. O teu dinheiro é o meu guia. Esse deve ser o ditado de muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos judeus, falso tudo, irmão.
Pastor, e olha a diferença que é para a igreja de Filadélfia, né? A palavra diz que o Senhor participa também do versículo: tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Mesmo ali, na pouca força financeira, mas eles dividiam o que tinham e ainda guardavam a palavra e não negavam o nome de Cristo. E olha a diferença da igreja de Esmirna para a igreja de Laodiceia, ó. Eu sei as tuas obras e tribulações, tua pobreza, ó, mas tu és rica. Amém? Para a igreja de Esmirna, no capítulo 2, versículo 9, o Senhor fala: eu sei a tua pobreza financeiramente. Financeiramente tu és pobre, mas para mim tu és rica, igreja de Esmirna. Mas a igreja de Laodiceia financeiramente era rica e se achava rica, poderosa, e estava enriquecendo cada vez mais, mas o Senhor chama ela de desgraçada, miserável e pobre, segue nu. Então aquele que acha que é para Deus não é, e o que acha que não é para Deus é. É tudo ao contrário. Aleluia. Vamos continuar aqui. Não sabes que tu és uma pobre, porque rico é quem reparte o pão. Rico, quem ama o próximo. Rico, quem ama a Deus e o próximo como a ti mesmo. Para Deus, rico, irmão, é quem tem tesouros do céu. Isso é rico. Sabe, tinha um jovem que se achava rico, pastor. Para a sociedade ele era rico. Ele chegou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não farás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ah, isso daí eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então vamos ver que tu é rico de verdade. Vai lá, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vai lá e vende tudo que tu tem na terra e você será rico no céu. Sabe o que ele fez? Virou as costas, deixou Jesus falando sozinho e foi embora. Porque é um pobre espiritualmente, é um cego e é um nu. Por que o Senhor falou que a igreja de Laodiceia era cega também? Primeiro, o Senhor falou que ela se achava rica e está enriquecendo. Por quê? Porque ela tinha venda de colírios, irmãos. Ela vendia colírios, segundo a história. Ela conseguiu fabricar um remédio que hoje nós temos como colírio, que passava nos olhos para curar de cataratas. Amém? Ela tinha também um vestuário poderoso. Ela tinha, como os dias de hoje, lojas poderosas na cidade. Amém? Ela tinha ovelhas pretas. Ela tinha rebanhos, muitos rebanhos de ovelhas pretas. E ela fazia lã de roupas de lã pretas de ovelhas que ela tinha na cidade. Então ela era a capital do vestuário, muito dinheiro, muito poder, vendia colírio, remédio para as cataratas. Então, mas aí o Senhor fala que ela é nu, aí o Senhor fala que ela é cega. O Senhor usa esses instrumentos, essa riqueza dela, que ela se achava, se gloriava muito, e o Senhor fala assim: tu tem colírio aí? Então tu não está ungido com o colírio do céu. Você precisa do colírio do céu para enxergar que tu és uma nu, que tu és uma pobre, desgraçada, miserável, porque tu tem um colírio da terra, mas tu não tem um colírio do céu. Tu não tem uma unção do céu para enxergar o que tu és de verdade, igreja de Laodiceia. E você se gloria dos vestuários que você tem aí. Tu é a capital do vestuário. Tu tem ovelhas pretas aí. Tu faz muitas roupas de lã preta. Você é poderosa, mas tu não sabe que tu é uma nu, igreja de Laodiceia. O Senhor usou a água da igreja, da cidade, para falar que ia vomitar ela. O Senhor usou o vestuário para falar que ela era nu. O Senhor usou o colírio que ela vendia para falar que ela era cega. O Senhor usou tudo que da cidade para ir contra a cidade mesmo e para condenar a cidade de Laodiceia. Vamos para o encerramento. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, para que te riquezas, vestido branco, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Eu unjo teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Ser fiel, ser zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. O Senhor está falando assim para a igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia, se tu comprar de mim colírio, eu vou te dar o colírio do céu. Se tu comprar de mim ouro provado no fogo, tu vai ficar rico verdadeiramente. As coisas que eu tenho para ti, é coisa espiritual. E você está só na material, a igreja de hoje, só material. Vamos comprar mais casa, vamos comprar mais carro, vamos comprar mais igrejas grandonas, vamos fazer o teto da igreja.
um teto maravilhoso, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, e vamos somente construir palácios para os nossos apóstolos sentar, para os nossos pastores sentar, para ficar tudo sossegadão, e tá bom demais. E o Senhor está falando que tu tem que ganhar alma. Você tem que fazer a minha missão, igreja de Laodiceia. Tem pessoas morrendo no tráfico, igreja de Laodiceia. O Ministério do Nordeste diz que Aleluia. o pastor da igreja, o pastor presidente, Tem que enxergar isso, igreja de Laodiceia. ele recebe um salário de 200 mil reais e tem vários privilégios. Carro blindado para ele andar. Acho que um pastor, rapaz, precisa de carro blindado. E ainda tem um cartão corporativo que ele pode gastar desordenadamente. A esposa dele é empregada na igreja, recebe um salário muito grande, o genro, a filha, a família toda recebe salário da igreja, e é um nepotismo muito grande dentro da igreja, que às vezes lá no meio da política não tem, na igreja está tendo, porque a igreja também evangélica está sendo um meio de político. Tá. Pode ver que você está saindo da igreja. É a igreja de Laodiceia, está preso sobre a igreja de Laodiceia. Nós temos que falar isso, vai. Está saindo da igreja para ir ser deputado, Sim. para ir ser isso, para ir ser aquilo. E eu não via Jesus mandando ninguém ser deputado. E nem vereador, Nem vereador, nem prefeito de lugar nenhum. nem presidente. Não, Jesus disse: ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Como que um homem pode pregar o evangelho, sendo que ele tem outras atividades que está tirando ali ele da obra de Deus, da foco da obra de Deus? Muitas pessoas não entendem. Porque aquele pastor, ele é vagabundo. Essa é a palavra. Infelizmente eu tenho que falar isso. Aquele pastor é vagabundo, não gosta de trabalhar. Não, nós, sabe por que nós somos taxados de vagabundo? Porque nós fazemos a verdadeira obra. A verdadeira obra. A verdadeira obra. Nós não ficamos aí cocheando em dois pensamentos, não. Não, se eu não for trabalhar, minha família vai morrer de fome. Não morrer de fome. Aleluia. Não morrer de fome, porque Deus trata daqueles que são fiel para com Ele. Ele dá alimento, Ele dá roupa. Eu nunca comprei, pastor, uma peça de roupa, um sapato. Sempre Deus me deu tudo que eu precisei. Nunca faltou alimento na minha casa, porque Deus dá tudo que eu preciso. Deus dá, irmão. Deus dá e sustenta. E quando Ele quer que eu jejue, Ele corta ali para ficar uns dias sem alguma coisa, para me jejuar naquela coisa. Mas Aleluia. Ele não deixa faltar. Glória a Quando Deus. eu penso que não, o corvo vem Aleluia. trazendo no seu bico a provisão. Deus está falando com alguém aí que Deus vai trazer a provisão para ti. Não tenha medo. Se você tu largou o peixe para ser pescador de alma, para cuidar de ovelha, Deus não vai te deixar faltar nada. Não se corrompe igual a igreja de Laodiceia. Todos estudam, pastor, até adventista, Assembleia de Deus, todos estudam falam que a igreja de Laodiceia representa a igreja de hoje, irmão. Não é só eu que estou falando, não. Todos estudos falam, pastor. E tá literalmente, é verdade que nós estamos falando, irmão. É verdade que nós estamos falando. Estamos no tempo de igreja de Laodiceia, que não sabe que é uma desgraçada, miserável, pobre, segue nu. Nós falamos isso com o coração apertado, chorando, irmão. Porque não estão mais ganhando almas. Eles querem ganhar dizimista. Eles estão preocupados com o que o povo tem no bolso, não o que o povo tem no coração. Aleluia. Onde nós fomos pregar, passo nas ruas à noite. Eu saí das ruas 11 horas da noite pregando, e nós vimos pessoas deitadas no chão, jogadas no chão. Pessoas caminhoneiras, irmão, que tinha profissão, estava lá jogado no chão e falando para mim, um falou para mim assim: um dia, pastor, tu vai me ver de pé ainda. E se esses igrejas, irmão, milionários pudessem abrir, pastor, uma clínica de recuperação, se eles abrissem, sei lá, alguma coisa, irmão, algum albergue, alguma coisa para sustentar o povo, sopão, dar coberta, alimento e Bíblia, irmão. Eu estava conversando... Oh, meu Deus do céu, olha os irmãos respondendo aí. Pastor Diego, Pai do Senhor, meu irmão. Inclusive até o pastor Tiago ajuda, eu ajudo missionários africanos, né? Nós não temos, irmão. Nós não temos. Nós abençoamos, mas nós não temos para abençoar. É Deus que nos abençoa para nós abençoar as pessoas. Sim. E eu conversando com um missionário lá da África, ele falou: pastor, quem nos ajuda aqui na África são vocês mais pequenos aí do Brasil. Porque as grandes igrejas não fazem o que vocês fazem. Falou da África, apareceu o pastor Francisco da África aqui, ó. Porque os mais grandes, as grandes catedrais brasileiras, os grandes ministérios, não ajudam lá.
Esse dia eu estava vendo o pastor Fábio, o pai do Fabinho, ajudando lá com alimento. Nós ajudamos com alimento em diversos lugares ali na África, mas muitas vezes uma igreja grande que tem ali um dízimo ali, vamos supor, eu já vi igreja que tem dízimo de mais de R$500 mil por mês e não ajuda ninguém. Igreja de Laodiceia, infelizmente, nós podemos estar se levantando como sistema religioso aqui, mas é um sistema, não contra a palavra, não contra Jesus. Nós estamos contra o sistema. É contra o sistema, é contra os grandes pastores, os grandes apóstolos que estão enriquecendo. Tem apóstolo aí comprando Ferrari, pastor, mas não ajuda um pobre. Pastor, eu acho que a igreja não pode se envolver com política, não pode. Mas pegou lá de José, pegar de José e Daniel, José foi o político, não sei o que, mas me mostra no Novo Testamento um político, me mostra no Novo Testamento um homem de Deus que foi político, me mostra um apóstolo político, me mostra aí um presbítero, um diácono, me mostra no Novo Testamento, me mostra eles políticos. Não tem, igreja. Jesus não chamou nós para pegar mais peixe. Jesus chamou nós para ser cuidador de ovelhas, para pescar de almas. Quem quer vir pós mim, nega a ti mesmo e tome cada dia sua cruz. Tu vê aí o deputado aí que pregava uma mensagem profunda, tremenda, chacoalhava tudo. Hoje está defendendo a igreja de Laodiceia, está falando que, não, mas agora os nossos pais na fé, eles não eram assim, eles não tinham conhecimento. Eu conheci a verdade me libertou. A verdade me libertou. Eu fui para o Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tinha mulher de brincão, de maquiagem, de isso, daquilo outro, tirando o brilho do Espírito Santo, porque o brilho do Espírito Santo não está brilhando, se não está brilhando o Espírito Santo, está brilhando o Espírito do Deus Ra, do Deus da Babilônia, da Pombagira. Mas embaixo daqueles comentários daquele homem, tinha um monte de gente, pastor, ainda que é rabisco da colheita remanescente fiel, que estava falando, ele é um corrupto, ele está pregando assim, ele profetizou que ia acontecer isso tudo, e agora ele está indo contra a própria profecia dele, que ele profetizou há 20 anos atrás. O que aconteceu hoje, ele profetizou a igreja de Laodiceia escritumente, pastor. Ele falou toda a igreja de Laodiceia há 20 anos atrás, o que aconteceu hoje, e ele agora está indo contra a própria profecia dele, um pastor aí que tem nas redes sociais defendendo que o crente pode fumar e pode beber. Sim. Porque John Wesley, George Spooner disse que fumavam charuto e bebiam uísque. Então ele estava defendendo que nós, nos dias de hoje, nós podemos beber sim, socialmente. Eles falam. Os cristãos podem beber. Não pode, irmão. Não pode, nós somos templo do Espírito Santo. Como é que o templo do Espírito Santo pode cheirar charuto? Pode cheirar o álcool, irmão? Se Deus manda nós preservarmos o templo do Espírito Santo. Como é que você vai pregar para uma pessoa que está perdida no vício, cheirando a cigarro, irmão? Como você pode pegar lá para uma pessoa que está lá no álcool, cheirando a uísque, cheirando a bebida alcoólica, a vinho, que seja? Irmãos, tem pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus. Porque são covardes. Quer agradar o homem. Covarde agrada homens. Paulo falou em Gálatas, capítulo de número 1, versículo 10, fala assim: se eu estivesse ainda agradando homens, não seria servo de Jesus Cristo. Amém? E quando a gente não fala para agredir, a gente fala com amor, irmão. Porque a gente quer que as pessoas voltem ao primeiro amor. E não tem como nós dar um remedinho pinga-gota, sendo que o povo tem que ter bezetacil, irmão. Não adianta dar um choquinho de pilha, que a pessoa tem que tomar um choque de realidade e acordar. Jeremias não tinha amor quando Deus mandou ele falar acerca que a Babilônia iria invadir Israel. Não, se estudar acerca dos profetas, então tu fala, os profetas são loucos, os profetas não podiam falar daquele jeito, aí tu tem que ser cheio do Espírito Santo de verdade, ser corajoso. No mundo tu tinha coragem, agora tá aí covardão. Tá com medo de quê? Com medo de processo, de ser preso? Tá com medo do quê? Homem de Deus, mulher de Deus, irmão, não tem espírito de covardia. Ou tu vai contra o sistema, ou tu fica incluído na igreja de Laodiceia, almofadinhas. Entendeu? Vai ficar incluído aí. Pastor, eu não vi Jeremias pregar coisa boa, eu não vi vários profetas, eu não vi João Batista. O que ele se levantou contra o adultério de Herodes? Herodes era ímpio. Ele é ímpio, perdeu a cabeça ali
mas ele pregou a verdade. Eu não vi ele falando, não, Herodes, pode continuar, rei, pode continuar adulterando, pode continuar aí com a esposa de seu irmão, pode continuar, tá tudo certo. Eu não vi isso. Então os profetas de hoje são um bando de covardes. Meu Deus, olha Deus falando aí. Meu Deus, é forte. Aí o Senhor fala no versículo 19, eu repreendo e castigo todo quanto amo. Eu estou repreendendo você, igreja, não é para te matar. É porque eu te amo. É difícil, né, irmão? O que um profeta da última hora prega? Para arrependimento, para que a pessoa vá para Jesus. Nós não queremos que você perca a tua salvação. Não queremos. Que você seja salvo. Entenda, a pessoa que às vezes é muito grossa nesse sentido. Esses pastores estão falando demais já, né? Tem pessoa, Deus está me revelando, tem pessoa na live que já está falando isso. Entenda uma coisa. Deus está usando o pastor Carlos. Nós não queremos o seu mal, não. Nós não queremos o seu mal, não. Nós queremos que a tua alma vá para o céu. Nós não queremos que você passe a eternidade no inferno. Entenda isso. Nós amamos você verdadeiramente. Quem não te ama te fala mentira, te conta mentira, para que você venha perder a sua salvação. Esses dias eu vi um bispo de uma igreja aí famosa aí, porque tem coisas que se salvam em grandes igrejas. Ele dizia assim, tem homem de Deus, como que você vai ficar tranquilo se você não pregar a verdade e aquele teu parente for pro inferno e ficar uma eternidade no inferno? Como que você vai conseguir subir em cima do altar e pregar sabendo que o teu parente, a tua mãe, o teu pai está no inferno padecendo, queimando fogo, gritando agora? Como você pode pregar se você não pregou para os próprios teus irmãos, para tua família? Então entenda uma coisa, nós estamos pregando a salvação. Nós não estamos pregando para agradar teu ego, não, irmão. Nós estamos pregando para agradar teu ego, não, irmão. Nós estamos pregando para você ir morar no céu com Jesus de Nazaré, não passar uma eternidade no tormento eterno. Aleluia. É isso que nós estamos pregando, entenda. A igreja de Laodiceia foi o encontro de duas águas, o paganismo e o cristianismo. É a mesma coisa que aconteceu hoje. O paganismo entrou junto, entrou hoje a tatuagem, a maquiagem. Infelizmente, a igreja de Cristo se tornou igual à igreja da Babilônia. Ninguém sabe quem é crente, que não é. A igreja de Laodiceia se tornou isso. Infelizmente, nossos pais lutaram muito contra isso, mas entrou uma geração que não conheceu Deus, amém? Uma geração que não conheceu o que José fez. A Bíblia fala que morreu um imperador do Egito, morreu o rei do Egito e morreu um faraó e veio outro faraó que não conhecia José. Então tem muita gente que não conhece o que nossos pais fizeram e estão entrando agora. São uma juventude que não conhece verdadeiramente o que nossos pais plantaram e quebrar o princípio, remover o marcos antigo. Eu fui numa vigília lá em Santa Fé, pastor Diego, e um pastor pregou e falou assim: eles estão fazendo muitos apóstolos, mas poucos discípulos. Jesus quer discípulos. Jesus quer pessoas que são discípulos de verdade, que são servos de verdade. E servo faz o que o Senhor quer, não o que o homem quer. Amém? Converte hoje, amanhã põe um talite nas costas e fala que é apóstolo. Não pode. Não pode. Não pode ser assim. Ou você é ou você não é. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Ser zeloso, arrepende-se. O Senhor está te repreendendo porque o Senhor te ama. Ah, pastor, não estou gostando. Herodes não gostou de João Batista também. Amém? Os fariseus não gostavam de Jesus também. O povo de Israel não gostava de Jeremias também. Mas um dia tu vai saber quem prega para você, quem te ama. Eis que estou à porta e bato. Quer dizer que o Senhor não estava dentro da igreja. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele comigo. Quer dizer que ele estava fazendo culto, pregando, fazendo um monte de coisa. Mas o Senhor estava do lado de fora da igreja. Meu Deus do céu, isso é muito triste. Porque ele estava sem Jesus, estava sem graça, sem misericórdia, sem amor, sem benignidade, sem verdade, sem tudo que Jesus era, estava do lado de fora. Geralmente, quem está do lado de fora quer entrar, quem está dentro. Jesus quer entrar na igreja. Jesus quer entrar na igreja de Laodiceia. Abre o teu coração. Essa palavra é para a igreja, essa palavra não é para ímpio, pastor. Isso que é interessante, né? Jesus não estava falando de ímpio. Jesus estava falando, eu não estou dentro da própria igreja. Da própria igreja eu não estou dentro. É o último estudo hoje, irmão. E tem que falar, porque nós estamos na cópia da igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Mas tem que abrir a porta do coração para mim entrar.
Amém? Nós estamos com mais ou menos umas 600 pessoas ou mais. Amém? Conosco aí. Deus abençoe para os irmãos que estão entrando para todo lado aí. Não posso falar os nomes das plataformas que está aqui, mas já deve ter chegado aí muita gente. Não pode. Ao que vencer, considerei assentar comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor está falando para a recompensa, talvez a maior recompensa. O Senhor fala para a igreja de Laodiceia, porque o Senhor amava a igreja de Laodiceia. O Senhor ama muito nós, irmão. O Senhor ama muito a igreja do século XXI, porque é a última igreja ao arrebatamento. Nós estamos nos pés da estátua de Nabucodonosor. Amém? Nós estamos representando as 10 virgens também, dormindo junto, caminhando junto. Nós estamos na figueira florescendo. Nós estamos no amor esfriando. Todas as profecias estão se cumprindo no nosso tempo. Então o Senhor nos ama muito. O Senhor está dando uma recompensa muito grande para a última igreja, que é a nossa igreja. O Senhor está falando, a maior recompensa é essa: sentar comigo no trono. Eu quero, igreja, que tu se volte para mim, para te sentar no trono comigo. É isso o conselho. Vamos lá. Eu quero vencer, considerar que se assente no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está falando, para a igreja para me resumir agora, para a igreja de Efésios, o Senhor fala, porém isso que aborrecesse sobre quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem vencer, darei da árvore da vida. A recompensa é a árvore da vida que está no meio do paraíso. A árvore que Adão e Eva não puderam comer, a igreja vai poder comer. Vou dar da árvore da vida. A recompensa da igreja de Efésios é essa. A igreja que o Senhor falou para a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, coroa da vida. A árvore da vida, coroa da vida. A igreja de Pérgamo, o Senhor fala, a recompensa para você, se você se arrepender, vai ser essa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido. Darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, a não ser o que recebe. Para a igreja de Pérgamo, a recompensa é uma pedra branca, um maná escondido. Ave, pedra branca, maná escondido. E também receberá não vai ter o dano da segunda morte, receberá uma coroa da vida, como se diz na igreja de Esmirna. A igreja de Tiratira vai ter mais uma recompensa. Eu que vencer, guardar até o fim as minhas palavras, eu darei poder sobre nações, governo. Você está falando de igreja de Tiratira, se tu vencer, eu vou te dar governo. Eu vou te dar governo na terra. A recompensa para a igreja de Sardes: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Sardes, o Senhor está falando que vai dar o nome escrito no livro da vida. Para a igreja de Filadélfia: ao que vencer, farei coluna no templo de meu Deus, e nele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, também o meu novo nome. Para a igreja de Laodiceia, a recompensa é: ao que vencer, considerei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no meu Pai, sentei no trono do meu Pai, no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então tem galardão para todas as igrejas. Para todas tem um galardão diferente. Aqui que eu creio que é os galardão que nós vai receber. Muita gente fala, o que é galardão, pastor? O que é galardão? Galardão, uns falam galardão é uma coisa, outros falam outra, mas para mim os galardão é esses daqui que estão nas 7 igrejas. Amém? Já representa as 7 igrejas, esses são os galardão. Ao que vencer, vou dar a estrela da manhã. O que vencer, o nome do escrito da vida, a árvore da vida. O que vencer é a coroa da vida. O que vencer vai comer da árvore da vida. Só vida. Vai sentar no trono quem vencer. Amém? Então tem muitas recompensas para as igrejas. Então, se você vencer, você vai ter uma recompensa. Igreja de Laodiceia, nada está perdido ainda.
Nós ainda podemos vencer. O Senhor falou, quem venceu? O Senhor está falando, no meio da igreja de Laodiceia, vai ter pessoas de Filadélfia. Aleluia. Vai ter pessoas que vai andar de branco. No meio da igreja de Laodiceia, vai ter pessoas da igreja de Esmirna, que é fiel no meio da tribulação, que não se contamina e é rica. Então, no meio da igreja de Laodiceia, tem um pouco de cada igreja. É muito forte, é muito poderoso e é muito gratificante saber que nós podemos vencer. Amém? Nada está perdido, nada está perdido. Você que quer voltar para Jesus, aceitar Jesus, coloca aí nos comentários, pastor, hoje eu estou aceitando Jesus. Hoje eu quero ser uma igreja que vai fazer a diferença no meio da igreja de Laodiceia. Se você quer, coloque aí agora, pastor, eu estou voltando, eu estou aceitando Jesus. Amém? Nós vamos colocar um hino e você já vai colocando aí que nós vamos voltar com a oração depois do hino. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo não? Então coloca aí, pastor, agora a vinheta e nós vamos orar, porque não vai dar tempo hoje. Vou deixar com o hino no final. Amém. Muito forte que Deus fez aqui. Glória a Deus. É momento de oração. Feche teus olhos, coloca o pensamento em Deus. Senhor nosso Deus, nós aprendemos muito, Senhor. Um ensinamento muito profundo, Pai, que corrigiu muito nós. Eu fiquei feliz pela correção que o Senhor nos deu aqui, Pai. Eu fiquei feliz por falar comigo também, porque eu também fui corrigido. E quem é humilde aceita a correção. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Ó Senhor, desperta nós nesses últimos dias, Pai. Desperta o teu povo, Pai, no meio da igreja de Laodiceia. Que nós não contaminamos as nossas vestes no meio desta igreja, Pai. Que nós retemos aquilo que recebemos, Pai, para que ninguém tome a nossa coroa. Senhor, que no meio da tribulação, da luta, Pai, nós sermos fiéis, Pai, até a morte. E o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, por andar no Espírito, na verdade. Dura coisa é, Senhor, a pessoa ter o comichão nos ouvidos, não suportando mais a sã doutrina, mas dando ouvido a espírito enganadores, doutrina de demônios, a hipocrisia de homens, Pai. Mas nós não vamos se corromper, Pai, porque no meio da igreja de Laodiceia sempre tem aqueles, Pai, que não volte atrás, estão firmes e fiel até a morte. Senhor, coloca as tuas mãos em cada vida que está aqui agora, cada família que está ouvindo. Visita corações abatidos, vidas abatidas. Comece a curar pessoas, libertar pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que os milagres aconteçam, Pai, que paralítico anda, que cego enxerga, surdo ouve. Nós vimos vários sinais já, Pai, vários testemunhos de muita gente contando testemunho de depressão ser curada, Pai. Pessoas que estavam mortas ressuscitaram, Pai. Crianças mortas ressuscitaram, Pai. Pessoas, papai, que estavam com a criança na UTI, com criança entubada, com convulsão, que fez concerto contigo e foi curada. Nós cremos na tua palavra, para tudo é por Senhor quem que crê. Senhor, trabalha no trabalho para quem confia no Senhor. Nós pregamos a tua palavra, a tua verdade, Pai, não tiramos nada. É esse o mistério, é um mistério, Pai, de correção. Nós fomos chamados para isso. E nós não podemos voltar atrás, Pai. O mundo pode se corromper, mas nós temos que continuar ainda com a verdade, porque o Senhor está voltando, Pai. E não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Coloca as tuas mãos e cura todos que estão me ouvindo. Liberta todos que estão me ouvindo, Pai. Milagres aconteçam para todo lado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu nome seja glorificado. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe cada irmão. Noel Alves, Roseli Ribeiro, Silveri, Deus abençoe, Maria Ângela, várias pessoas aí. Um abraço para todos. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, 10 horas da manhã estamos aqui. Esse é o teu programa, nosso programa, A Última Colheita. Ficamos por aqui. Que Deus abençoe. Um abraço a todos. A paz seja convosco. O sucesso não para.
Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar.